Para você que não me conhece, eu sou a Viviane de Oliveira, aqui do canal Viajante Missionária, e eu sempre trago vídeos sobre a Palavra de Deus. Tenho bastante vídeos sobre Israel e quero aproveitar esse momento que Israel está em alta, infelizmente, pelos fatos que têm acontecido na história de Israel neste momento em que eu gravo o vídeo. Com tudo isso, acabou me vindo muitas lembranças da minha viagem a Israel, tudo que aconteceu lá, tudo que eu vi por lá. E esse foi um fato marcante da minha viagem. Eu queria contar para você como que uma cristã foi pedida em casamento por um judeu praticante. É uma longa história. Primeiramente, antes de eu ir para Israel, eu já tinha sido avisada por Deus que eu ia conhecer uma pessoa lá, mas ele não falou em que situação eu conheceria essa pessoa, mas que essa pessoa, que era para eu dividir o evangelho com essa pessoa, para eu não olhar para a pessoa, o que ela era, o que ela deixava de ser, mas que era para eu dividir o evangelho com aquela pessoa. Eu achei bacana, Deus vai mandar alguém que não é cristão para eu pegar o evangelho, nada mais normal para uma missionária ou para um missionário ou para qualquer cristão, e seguir para minha viagem. Assim que eu cheguei no segundo dia, que eu cheguei à noite em Israel, cheguei no lugar que eu ia ficar, que era um hostel que eu faria voluntariado lá, como eu sempre fazia, como era de costume nas minhas viagens. E no dia seguinte, a primeira pessoa que eu encontrei foi esse judeu. E foi a primeira pessoa que eu tive o contato, conversei com ele, e assim, foi bem simpático. E ele tava com o mesmo propósito que eu nesse lugar, e a gente conversou algumas coisas. Eu não me lembro exatamente como que aconteceu, mas acabou que ele começou a me ajudar muito a me estabelecer, porque ele já tinha chegado lá alguns dias antes de mim. E nisso a gente foi pegando uma amizade. E ele tinha certeza que eu era judia, só que ele não falava, porque a gente só tava conversando coisas básicas, né? Coisas básicas da vida. Conforme a gente foi conversando, foi aprofundando a conversa, eu logo, obviamente, que se você viver uma fé cristã ou qualquer que seja a sua fé, que você verdadeiramente vive essa fé, vai vir na conversa. Eu sigo Jesus, de qualquer maneira, sempre vai chegar na conversa esse assunto. Foi quando ele descobriu que eu era cristã. Aí ele falou pra mim, mas eu tinha certeza que você era judia. E uma das coisas que fez com que ele achasse que eu era judia é por causa da vestimenta. Porque eu, como venho do Brasil, eu era de uma igreja pentecostal, que você sabe que aí no Brasil as igrejas mais tradicionais, elas usam como Assembleia, Deus Amor, e as igrejas que falam que são as igrejas de doutrina, a vestimenta é diferente das outras igrejas. Então as mulheres sempre andam de saia, né, com saia comportada. Dá pra ver a diferença em todo lugar do mundo que você vai. Dá pra ver a diferença quando a mulher anda assim ou não, sendo cristã ou não. Por eu andar desse jeito, ele falou, nossa, eu tinha certeza. Inclusive ele falou que em Jerusalém as mulheres só andam assim. Tel Aviv é normal, você não encontra muito religioso na rua. Mas em Jerusalém, quando você vai pra lá, o que você mais vê é religioso de várias religiões. Mas a judia anda como a evangélica, ou como você quer chamar, do Brasil, que são das igrejas que falam que é de doutrina. E ele tinha certeza que eu era judia. Ele falou assim, eu até achava que você era da descendência, porque se você vê na Bíblia, os judeus são descendentes da rainha de Sabá, que são da Etiópia. Então ele achava que eu tinha alguma coisa dessa descendência, o que de fato não era. Por eu ser cristã e questionar muitas coisas do Velho Testamento para ele, porque como eu sabia que ele era judeu, eu achei fantástico. Falei, gente, eu vou falar do Velho Testamento com aquele que vive o Velho Testamento. Esse rapaz, ele é judeu e ele estava sendo treinado para ser rabino. Então ele ia para a escola, ele ficava, uma parte do tempo da vida dele estudando e acompanhando o rabino. Naquele momento que eu conheci esse rapaz, ele estava num momento de crise da vida dele. E que você vai entender, que eu vou contar até o final do vídeo. Você vai ligar os fatos dessa história toda e como que chegou, né, a questão do pedido de casamento, como tudo aconteceu. E esse momento que ele estava em Tel Aviv, ele estava repensando a vida dele. E a melhor maneira que ele achou foi fazer o voluntariado no hostel lá, porque ele trocava acomodação por algum trabalho e ficava lá, estava, como se diz, espairecendo das coisas que estavam acontecendo na vida dele. E a gente pegou muita amizade, conversava, ele contava muito do Velho Testamento, eu via ele usar as vestimentas quando ele ia orar, ele colocava as caixinhas e tal, assim. Então aí eu comecei a acompanhar bem de perto como um judeu faz, o religioso faz. E ele me explicava, olha, isso aqui a gente faz assim, ele ia me contando detalhes, muitas coisas eu já não lembro mais, mas ele ia me explicando. E eu tinha a oportunidade, como a gente pegou um vínculo muito rápido, mesmo eu sendo cristã, eu tinha a oportunidade de começar a questionar ele a questão de Jesus. Mas por que você não acredita em Jesus? Aí eu ia nas passagens da Bíblia falando, olha, mas aqui falava que vinha Jesus.
Aí ele sempre tinha uma resposta que não era Jesus. E ele falava, a mesma visão que os outros judeus, ele me explicava, e tanto é que ele me explicou, olha, para judeus você não pode falar assim de Jesus, porque Jesus para judeus é blasfêmia. Ele me explicou várias coisas do comportamento que eu teria que ter se eu fosse ter um contato com um judeu, assim, que eu não tivesse a amizade que eu estava criando com ele, porque, assim, realmente Jesus era bem mal visto pro religioso judeu. Tanto é que você pergunta, até para quem não era religioso, eles também não levavam muito em conta, Jesus foi mais um para eles, entende? E aí acontece que a gente começou a passar todo esse tempo ele me ensinando do Velho Testamento, ensinando como que era que ele é ensinado na escola, a questão dos rabinos, me mostrando Israel, mostrando várias coisas de Israel, como se fosse um guia, mas ele não era um guia, era uma pessoa que morava lá em Jerusalém. Na verdade a gente estava em Tel Aviv, desculpa. Mas aí a gente foi para Jerusalém. Você pega um ônibus, dá 1 hora e pouquinho de Tel Aviv. A gente foi para Jerusalém e ele foi mostrar Jerusalém mas pela visão dele, pela cosmovisão dele, ou seja, um judeu mostrando Jerusalém para uma cristã. Então foi muito interessante porque ele começou a mostrar sempre omitindo a parte de Jesus. Só que eu sempre perguntava da parte de Jesus. E o que ele sabia da parte de Jesus, ele começou a me explicar. Obviamente, ele foi super simpático e assim, muitos outros se irritariam até. Mas como a gente já tinha criado esse laço, ele me explicava. Então ele chegou um momento que ele começava a me levar nos pontos turísticos onde era do cristão e não do judeu. E aquilo que ele sabia, ele me explicava. Foi assim que eu passei a maior parte do tempo em Jerusalém, quando eu fui conhecer Jerusalém. Esse judeu, ele me levou para a sinagoga, ele me levou para Belém, e ele também me levou em Jerusalém, eu não sei se tem em outras cidades, ele me levou em Jerusalém. Tem como se fosse refeitórios para judeus. Porque os judeus vão lá e eles comem de graça, como se fosse, sabe, um bom prato. Mas assim, a pessoa vai e come de graça, eles se ajudam entre eles, tem toda uma rede ali de ajuda. E é interessante porque assim, é um lugar que ele é dividido. Como se fosse um restaurante, aí você entra, de um lado é só para as mulheres e do outro lado é só para os homens. Foi daí que veio, provavelmente, essa divisão que tem nas igrejas pentecostais, que elas dividem os homens do lado e as mulheres dos outros. Porque na sinagoga também é assim. Tinha o lado das mulheres e tinha o lado dos homens. Era o mesmo lugar, na verdade, mas tinha uma parede que dividia. Então não dá pra ver o que tá acontecendo do lado dos homens e não dá pra ver o que tá acontecendo do lado das mulheres. Ou seja, se ele tava aqui desse lado, que era do lado dos homens, ele não conseguia ver o que eu tava fazendo aqui do lado das mulheres. E nisso eu encontrei até uma judia brasileira, que ela tinha casado com um judeu. Que ela era brasileira, foi pra lá, conheceu um judeu praticante, se casou e ela era judia. Entenda que ele me explicava. Se você pode ser de qualquer nação, como Ruth, mas se você casar com um judeu, você vira judia. Ele falava que isso acontecia, para a mulher era possível acontecer isso. E nisso a gente conversava muito. A gente andava junto, a gente ia para os lugares juntos. Ele é um homem judeu, e um homem judeu tem um comportamento totalmente diferente de um homem ocidental. Então assim, ele sempre me tratou com muito respeito, nunca nada, sempre conversava comigo. A gente sempre, quando eu ia andar, ele falava que ele tinha que andar na frente, porque senão ele ficava mal visto se andasse atrás de mim. Mas ele que conhecia o lugar, eu não conhecia, então ele tinha que andar na frente. Mas aí ele, assim, tinha o maior zelo, o maior cuidado, me tratava muito bem. Assim, é o tipo de homem que as mulheres, né, oram pra ter, né, no tratamento da pessoa, da mulher. Hoje, infelizmente, na sociedade ocidental tá muito difícil por questão cultural e até mesmo, às vezes, no meio crente, você vai ter uma dificuldade contra um homem que é de honra, um homem que respeita, assim, verdadeiramente. Você pode estar ali andando com ele na rua, em qualquer lugar, que ele não vai tentar nada, não vai te olhar com sensualidade, assim, ele vai te tratar como mulher de valor. E a gente vivia indo para os lugares, ele levava para almoçar nesses lugares, assim, porque ele era um estudante, na verdade. Então ele não trabalhava. O trabalho dele era só estudar para se transformar em rabino. E num determinado momento da nossa trajetória, como a gente se dava muito bem, mesmo eu sendo cristã e questionando ele sobre as coisas de Jesus, porque ele não acreditava, e ele falando que não acreditava, que aí, assim, às vezes tinha umas coisas que ele me levava nos lugares de Jesus, eu achava engraçado. Quando ele me levou no Jardim do Túmulo, que pode ser um dos lugares onde Jesus foi enterrado, você sabe certamente, mas turisticamente dizem que é lá. Como é tudo em volta de Jesus, ele ficou assim meio ele ficou desconfortável, entendeu? Eu vi que
que ele tava lá por mim, mas assim, tava super desconfortável. E quando ele me levou nas igrejas que eram, porque tem umas igrejas católicas que se dizem aqui foi Jesus e que foi enterrado. E aí, por curiosidade, eu fui lá ver. E ele não queria entrar, porque ele falava que ele não podia entrar em igreja católica. Porque seria uma, como se diz, como que ele falava? A gente não me lembra o termo, mas assim, ele não podia entrar. Ele também não podia ser visto dentro de uma igreja católica. Quando ele me levou no Monte das Oliveiras, ali no Getsemane, ele assim, ficou desconfortável também, porque o Getsemane é Jesus, entendeu? Mas ele não deixava de me levar e me contar o que ele sabia, mas ele me levava. E com toda essa interação, assim, o nosso vínculo foi crescendo, ele começou a mostrar interesse por mim. Falava, aí até que chegou o momento que ele falou que ele gostaria de se casar comigo, porque ele via que eu tinha as características da mulher que ele estava procurando. Por várias coisas, pelo comportamento, pelo jeito que eu era, e assim, várias coisas ele falou que sim. Só que ele falou assim, que se eu casasse com ele, eu teria que me converter ao judaísmo. Eu entrei no papo com ele, mas me converter ao judaísmo significa que eu vou ter que negar Jesus. Porque a conversão ao judaísmo, quando se casa, ele me explicou, eu teria que ir lá, me converter, ou seja, negar tudo aquilo que o judaísmo nega. Ou seja, eu teria que negar Jesus. Eu falei assim, não, você se casa comigo e você vira cristão, que é muito mais fácil. Você se converte ao cristianismo. Só que para ele era inconcebível aceitar que Jesus era o Salvador e abandonar todo aquele sistema de fé que ele tinha. Então eu tinha um sistema de fé muito arraigado, tenho, e ele também. Então de tudo ali que nos unia, tinha uma coisa que nos separava, que era o sistema de fé de cada um. E aí isso virou um embate nessa conversa, nesse momento que a gente chegou. Eu me lembro, ele estava vindo de um divórcio com uma judia, e ele me contava quando o judeu vai casar, que foi o que aconteceu com ele, que acontece no geral, o praticante. Era tudo muito rápido, não tinha esse negócio assim, que nem no Ocidente, vamos namorar para ver o que vai acontecer, se a gente vai dar certo. E depois vamos noivar. Tem igreja evangélica que determina tempo. O evangélico também, se ele namora, é com propósito de casamento, não é para ficar passando tempo. Então pressupõe-se que é rápido o processo. Só que para ele, no sistema que ele estava, principalmente nesse sistema de aprendizado para ser rabino, ele falou que tinha que ser muito rápido. Então ele foi apresentado para a moça. Os encontros sempre era ele, a moça, e sempre tinha gente junto. Eles nunca podiam ter uma conversa, assim, ainda que fosse numa praça livre, sentar num banco de uma praça e conversar, porque tinha que sempre ter gente junto. E depois de muito pouco tempo, eles casavam. E foi isso que aconteceu com ele. Só que aí ele diz a história que ele começou a ter problema com a mulher dele. E a mulher dele simplesmente saiu fora do casamento. Então, entre outras coisas que não vem ao caso. Pra eles, assim, acaba sendo normal, entre aspas, se divorciar, desde que tenha todas aquilo que a Bíblia fala, né? E no final das contas, eu também vinha do aprendizado que o divórcio não é bem quisto. Por aquilo que eu fui ensinada, pra mim é um pouquinho mais difícil entrar nessa... Principalmente que ele tava quebrado ainda do relacionamento que ele estava vindo. Aí começou que a gente tinha o problema da crença, do sistema de crença de cada um. E depois tinha o problema que ele tinha acabado de se divorciar, não fazia muito tempo. Não era tão recente, mas fazia muito tempo. Um dia a gente chegou e conversou e falou, olha, realmente não vai rolar. Porque assim, eu falava pra ele, não vou largar Jesus por conta... Eu não vou largar Jesus por conta de ninguém. E você não quer aceitar Jesus. Então assim, a gente não tem acordo. E foi por isso que a gente acabou, depois logo passou-se um tempo, a gente acabou se separando. Assim, de andar junto, a gente não tava junto. A gente separando mesmo geograficamente, porque eu fui para outro lugar. E aí, assim, o contato ficou mais por telefone. Mas já diminuiu um pouco. Até que um dia, depois que eu já tinha ido para Tibérias, que eu estava em Tel Aviv, mas depois eu fui lá para Tibérias, que é no norte de Israel, lá perto da cidade de Cafarnaum, onde Jesus teve a maior parte do seu ministério. Que eu recebi uma ligação dele e ele falando assim, olha, eu não posso ficar assim, porque eu tô me preparando para ser rabino, preciso me casar, preciso ter uma companheira, para mim não é bom. E aí ele falou assim, aí que ele tinha conhecido uma moça,
e que ele ia tentar casar com ela. E que ele tava me pedindo desculpa, mas que assim, ele não podia ficar desse jeito. Então eu achei isso assim, eu entendi obviamente, e depois daquele dia, foi o último dia que a gente se falou. Mas eu achei de uma hombridade que a gente não vê hoje nas pessoas, como que se diz, um homem sendo homem, e que a gente dificilmente vê isso nas pessoas, e num homem, assim, hoje, da sociedade, como eu digo, né, hoje de hoje, que ele teve a consideração, mesmo depois de tudo isso, ainda chegar pra mim e falar, olha, entendeu? E a gente já tinha seguido os caminhos, a gente já tinha conversado sobre isso, só que mesmo assim ele voltou a me ligar pra falar que seria a última vez que a gente ia se falar, porque agora ele ia entrar num relacionamento, que ele não podia ficar daquele jeito. Então, vivi várias histórias com esse moço, assim, aprendi muita coisa, foi assim, uma pessoa que Deus separou pra mim, Israel, assim, louva a Deus, porque Deus me deu essa oportunidade. Eu até falei pra Deus, eu creio que o Senhor pode salvar, porque ele recebeu tanto evangelho meu não de Jesus, mas ele recebeu tanto evangelho, que eu creio que Jesus pode fazer a obra na vida dele. Eu não tenho notícias dele, eu não sei se ele acabou se casando, realmente, provavelmente sim. Não sei como ficou com essa situação da guerra, que ele estava indo pro sul, o plano era para ele ir pro sul de Israel, para ele tomar conta de uma sinagoga lá. Eu não sei se isso de fato aconteceu, mas o fato é que a gente tem hoje, vendo, né, tudo isso na internet, nas pessoas, a gente vê o mundo, né, contra os judeus. Isso é uma história que se alonga muito, desde que o mundo é mundo. E essa narrativa contra os judeus. E a gente sabe que com o cristão é também assim, mas um pouco menos falado. E tem essa crescente, né, de porque aquilo que o cristão pratica, aquilo que o cristão fala, hoje está virando discurso de ódio, está virando intolerância, sem ser isso. E a gente está chegando andando pelo mesmo caminho que andou os judeus. Vendo tudo isso por eu ser cristã e ele sendo judeu, a gente é ser humano. E assim, e a gente só não se casou e só não deu certo o relacionamento porque tinham pilares básicos que não faria nenhum casamento dar certo. Ele querendo ir pra sinagoga e eu querendo ir pro culto. Ele querendo que eu negue Jesus e eu querendo que ele aceitasse Jesus. Então, é coisa que não dá pra... No começo, poderia ser até que desse certo, mas vai chegar um tempo que fica insustentável a situação assim. Como a Bíblia fala que o jugo desigual não dá certo. Principalmente o cristão no jugo desigual. E o judeu tem muito isso também. Embora, se a mulher casar com um judeu, ela vira judia. Como a gente viu em várias histórias da Bíblia, com Ruth, Raab, a gente viu várias histórias assim. Eu queria só, nesse momento aqui que a gente tá vendo aí de guerra, então essas coisas que estão acontecendo ali em Israel, deixar, porque eu recebi uma pergunta, por que vocês cristãos defendem tantos judeus? O que tem a ver isso? Eu recebi no meu canal. Qual que é a razão de tudo isso? A razão que eu expliquei pro meu seguidor, a pessoa que estava ali assistindo o vídeo, é que a gente reconhece no povo judeu como um povo escolhido de Deus. Que foi através daquele povo que a salvação chegou até nós, gentios. E que eles pagam a pena de ter sido escolhido por Deus. Por isso toda essa perseguição é espiritual. E toda essa perseguição que ainda não o mundo ainda não reconhece no cristianismo, é basicamente igual a que os judeus passam. Porque hoje ainda tem esse assunto, vamos tolerar as religiões. Mas na hora que não vamos tolerar, a primeira que eles querem tirar de campo é a religião cristã. Porque é intolerante, porque fala que não sei o que é pecado, porque está agredindo o outro. Mas é o que a gente aprendeu. Por que a gente respeita tanto Israel? Porque a gente dá honra pro povo da onde veio o nosso Salvador. A gente dá honra porque a Bíblia fala que a gente tem que orar por Israel. A gente honra porque Israel é a menina dos olhos de Deus. Ainda que eles não reconheceram Jesus, ele é um povo escolhido. Então, é por isso que a gente tem toda essa simpatia, todo esse amor e a gente ora por Israel. E essa história eu só queria deixar aqui marcada, porque as pessoas estão com tanta intolerância com os judeus, mas as pessoas não entendem que eles são pessoas que apenas seguem aquilo que eles foram ensinados e são chamados. E que eles são pessoas como eu e você. Da mesma maneira que as pessoas têm ódio só por conta da cor da pele, mas também a gente tem os mesmos sentimentos. Então, foi para isso que Jesus chamou a gente, para que a gente reconhecesse no outro, na diferença do outro,
o próprio Deus. E eu reconheci o próprio Deus em todo o cuidado que ele usou esse judeu para tomar conta de mim em Israel. Ele era judeu, eu sou cristã. Ele é judeu, eu sou cristã. Mas só que o cuidado de Deus através da vida dele sobre a minha vida mostra que Deus não tem isso. Ele é judeu, ela é cristã, não sei o quê. Você tá entendendo o que eu tô falando? Continuo orando por Israel. Eu questionei muito a Deus por que Deus tinha colocado uma pessoa desse jeito na minha vida, sendo que eu não podia realmente, de fato, ter permanecido com essa pessoa na minha vida. Eu questionei muito. E assim, mas verdadeiramente a gente tem que fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus muitas das vezes vai ser negar aquilo que pra nós é aquilo que vai nos agradar. Mas Deus sabe o futuro, Deus sabe das coisas. Recebe essa palavra como se fosse um testemunho, uma história, não sei, mas que venha te trazer um pouquinho da humanidade aí dos judeus, a humanidade daquilo que Deus criou, de todas essas histórias aí que estão acontecendo. Então essa palavra aqui desse canal, Viajante Missionário, fica ligado aí, que nós temos aí palavra no canal, tem vários vídeos de Israel, vídeos sobre missões, então fica ligado, assina esse canal, aciona o sininho, e olha, vou deixar um videozinho aqui pra você que gosta de saber de Israel, vou deixar aqui em cima, já direcionado, para você os vídeos das situações que eu vivi lá em Israel, na minha viagem de 2020. Deus abençoe, até o próximo vídeo. Muito obrigada.